pergunta, Pascoal, porque eu vou chamar um outro colega nosso. Pois não. Rápida pergunta. Aquele time que tem um elenco incomparável, é incomparável também no Mundial ou aí a coisa é um pouco diferente? Mas assim, incomparável na América do Sul, né? Ah, tá. É geobloque. A gente tem que caracterizar cada setor geograficamente. Sim, incomparável na América do Sul. Não tem comparação. Nenhum outro elenco é tão bom quanto o do Flamengo na América do Sul. Quando você vai defrontar esse elenco contra equipes europeias, contra equipes mais poderosas, você pode ter alguns questionamentos a respeito. Mas eu também acho que o Flamengo passa na primeira fase, viu, meu senhor? Vamos trazer mais informações. É o Pedro Ivo. Quero deixar isso bem claro. Pedro Ivo Almeida está chegando com os destaques do Flamengo. O Flamengo é destaque no Equipe F. Pedro, boa tarde para você. Tudo bem por aí? Meu professor é um ex-jornalista da Globo que largou tudo para viver de notícias do YouTube. E assim como ele me ensinou, você também vai aprender a lucrar com notícias fazendo um vídeo simples como esse. Clica no link que deixei na descrição, pois o vídeo dele falando sobre pode desaparecer a qualquer momento. Fala, Felipe! Beleza, abração pra você. Eu tô ouvindo aqui atentamente. Pascoalzinho tá com frio? Pascoalzinho tá encapotado hoje, meteu um negocinho meu amigo. uma blusa. Pensa que não tá frio, não. Deve estar gelado por aí. Aqui não. Aqui tá quente, aqui a temperatura tá subindo. O que não tá subindo exatamente é a temperatura do ambiente do Flamengo. Felipe, ontem, ao longo de toda a programação, a gente falava, né, sobre a chegada carregada, protesto contra o Gerson lá no Rio de Janeiro, no embarque, na decolagem lá no Galeão, uma chegada um pouco tumultuada, o Gerson calado. Mas a coisa começa a ficar um pouco mais tranquilo. O papo por aqui passa a ser sobre bola, onde o Flamengo pode estar. Vocês comentando aí se vai passar, se vai classificar. Hoje, Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo e da seleção brasileira, deu entrevista coletiva, também falou muito sobre projeção e tudo mais, mas a coisa vai começando a virar muito tranquilo por aqui. O Flamengo está em Atlantic City, estamos aqui na porta do hotel que serve de concentração para o Flamengo, New Jersey, estado de New Jersey, né? Pousou, a base é ali na Filadélfia, os jogos serão na Filadélfia, mas o Flamengo está aqui em Atlantic City, uma cidade bem tranquila, já foi mais badalada, tem uns cassinos por ali, uma aula bem movimentada, mas a região aqui onde o Flamengo está bem tranquila, tal qual o ambiente do time. Treino hoje pela manhã, novidade, Felipe, Gonzalo Plata, de volta, se recuperando de lesão, participou da atividade com bola de Felipe Luiz. É bem verdade que não participa de toda a atividade, mas participa, vai ficar à disposição. Resta saber se como titular ou não, na partida de segunda-feira, estreia do Mundial de Clubes. Arrascaeta, que tinha sido poupado ontem também, por conta da carga ali, né? O tal controle de carga, agora tá na moda. O jogador não treina, antigamente foi poupado, agora tá fazendo um controle de carga. Foi assim com a Arrascaeta e Alexandro ontem. Hoje participaram normalmente da atividade, o torcedor pode ficar tranquilo, a Arrascaeta vai pro jogo normalmente na segunda-feira. E tem bastante novidade por aqui também, tem Jorginho, talvez a grande novidade do Flamengo pro Mundial de Clubes. E o Léo Ortiz, inclusive, hoje falou, deu entrevista, foi perguntado, apenas 2 atividades, 2 treinos do Léo Ortiz, que estava na seleção com o Jorginho aqui nos Estados Unidos, pelo Flamengo, e já está encantado, já está dizendo que o cara vai ter vaga cativa por ali. Comentou sobre a fase do Jorginho, a chegada dele, como é que ele pode entrar no time, e também sobre o seu companheiro, foco do noticiário ontem, no embarque, o Gerson, como ele está por aqui. Vamos ouvir então as palavras do Léo Ortiz falando sobre a novidade e sobre também o tema de ontem, a polêmica envolvendo a possível saída, iminente saída de Gerson para o futebol russo. Bom, um jogador como ele, em 2 dias aí, a gente já vê que vai se encaixar facilmente ao time, né? Com a qualidade que ele tem, o currículo dele dispensa comentários, né? E é um cara muito tranquilo, assim, um cara que muito gente boa. Já nos primeiros dias parece que já estava há muito tempo já com a gente, e tenho certeza que ele vai agregar muito. Eu acho que eu não sei se eu posso falar muito de tática, mas acredito que ele possa jogar como primeiro, como segundo. Qualidade ele tem para fazer isso, seja jogando com outro primeiro ou outro jogador como segundo e ele mais fixo. Mas tenho certeza que ele vai se adaptar fácil. Acho que a gente tem algumas dinâmicas que são parecidas talvez com a que ele fazia no Arsenal, então acho que um jogador como ele também vai se adaptar facilmente ao nosso time. Então acho que a gente é muito profissional, a gente sabe que isso faz parte da nossa vida, de ter essas negociações acontecendo, e enquanto isso ele é jogador do Flamengo, eu tenho certeza que ele está muito focado, ele é o nosso capitão, então tenho certeza que ele não se tornou capitão do Flamengo à toa, é muito pelo exemplo, e ele diariamente tem se dedicado ao máximo e dando exemplo na prática, né? Ele sempre nos treinos buscando deixar todo mundo concentrado e pelo exemplo liderar ali também.
Tá, então, palavra do Léo Ortiz, de fato valorizando muito a chegada do Jorginho ao elenco, ao grupo, e também a situação do Gerson. De fato é um clima tranquilo por aqui, Felipe. Hoje, inclusive, os jogadores neste momento treinaram na parte da manhã. Neste momento, nem todos os jogadores estão aqui no hotel, não. Foram liberados pela comissão técnica, pela diretoria, estão batendo perna aí pela cidade. Alguns foram andar ali na movimentada e famosa orla de Atlantic City, outros foram fazer compras, o pessoal já chegando aqui com sacola de compras e mais compras, roupa esportiva, perfume, deve ser para namorada ou para a esposa, aquelas roupas famosas, aquelas lojas famosas de lingerie no outlet, sabe? Pessoal que gosta de viajar para os Estados Unidos. Então o pessoal foi dar um passeio aqui, aproveitar, curtir a tarde, conhecer um pouco da cidade, que não chega a ser tão movimentada. Dia tranquilo também, mas antes teve um compromissozinho ali com a FIFA. Media Day, famoso dia de atendimento à FIFA, fazer foto, tudo para o material promocional, para o catálogo da FIFA de divulgação do Mundial de Clubes, e também teste surpresa antidoping aqui no hotel. Rossi, Alexandro, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro foram sorteados pela FIFA, passaram por um teste antidoping, exame antidoping aqui, foram testados, né, há poucos dias da estreia. Esse resultado deve sair em breve. Flamengo confiante, diz que não tem nenhum problema, ambiente mais rígido, controle aqui na concentração nos Estados Unidos, mas foi a agenda por aqui. Treino de manhã, Media Day ali, entrevista do Léo Ortiz com a FIFA também, atendimento à FIFA nesse exame antidoping, depois um passeio, jogadores liberados, o próprio Plata, que voltou de lesão, treino hoje, acabou de sair aqui, pegou um carro de aplicativo, foi bater perna pela cidade, foi conhecer a cidade, mas um clima bem tranquilo, bem diferente daquela saída tumultuada do Rio de Janeiro. Os jogadores falam muito de apoio do torcedor, tudo mais, festa, Aeroflá, mas os protestos ali, pelo que deu pra gente conversar com o pessoal aqui nos bastidores, deram uma assustada. Então, essa assustada ficou para trás, página virada, pessoal falando de bola, pessoal falando de Jorginho, pessoal falando de time, de estreia, e também de tranquilidade, porque se não tivesse tudo bem, né, Felipe? O pessoal não ia estar batendo perna aí. Pascoalzinho, que já viajou muito, já rodou muito mundo, sabe que quando a crise bate, o jogador se recolhe. Como o clima está tranquilo, o pessoal foi bater perna pela cidade, diferentemente da gente que segue aqui no plantão, à disposição dos amigos para essa conversa. Chelsea, Esperança e Flamengo Leão, grupo Dzinho. Do Palmeiras você falou favorito. O grupo do Flamengo tem o Chelsea, comemos, um degrau de força acima do Porto. Leão, o time mexicano sempre dá trabalho e tudo mais, mas o Pedro continua com a gente, já vou voltar lá com o Pedro. Zinho, você diria aí, não para ser líder do grupo, mas dividindo em probabilidade, você vê mais chance do Flamengo avançar ou ficar nessa chave do Mundialzinho? Como ficar? Ficar eliminado, avançar, né? Passar. Avançar, boa. Não, Tá bravo aqui o Pascoal, desculpazinho, eu me perdi. Ficou bravo aqui o Calabrese. Ele falou incomparável? Como assim ficar? Incomparável? Ficar de fora, incomparável? Vocês não estão falando mas aí eu vou concordar com ele, vou concordar com o Pascoal. O elenco do Flamengo é elenco que a gente aposta entre os brasileiros, é aquele time que pode ir avançando, pode ir buscando, aí depois é mata-mata, né? A situação vai ficar mais complicada, já é complicada porque enfrenta o Chelsea, que aí é uma equipe, né? Um elenco forte também. Acho que assim, o grupo do Palmeiras, porque eu falei Palmeiras era o favorito para classificar, para classificar é favorito, como o Flamengo também é favorito para classificar. Acho que o Palmeiras, o confronto com o europeu, em relação Porto e Chelsea, acho o Chelsea mais forte. Mas os outros dois times do grupo do Flamengo, eu acho que são abaixo dos dois clubes que estão no grupo do Palmeiras. Então, assim, tem um pouco mais de nivelamento, de equilíbrio no grupo do Palmeiras. Já o do Flamengo, acho que Chelsea e Flamengo estão bem à frente dos outros dois times do grupo. O Los Angeles mesmo, ele entrou, a gente não era o time que estava no campeonato, fez um jogo extra, né, para buscar essa classificação, foi no sufoco, foi no finalzinho, foi no apagar das luzes, classificou, tá aí o Los Angeles, mas acho que o Flamengo, com o elenco que tem, focado como está, tem um problema aí que tá o Gerson vai, não vai, deve ir, né, mas assim, ainda não bateu o martelo, ainda não assinou, mas eu acredito que o Gerson vai estar bem focado no objetivo do Flamengo, é muito entrosado com seus companheiros, é líder, é um cara importante, os jogadores, né, querem ele ali, ele se despedir com o Flamengo indo bem, ele indo bem também, o Flamengo buscando classificação, sonhar com o título.
Eu acho que o Gerson vai estar muito concentrado, essas coisas que aconteceram aqui no Brasil vão ficar aqui, né? Manifestação, torcedor reclamando. É um cara experiente nesse sentido, já foi vendido, já voltou para o Flamengo, então não é a primeira vez que está acontecendo. Não acredito que vai interferir com a cabeça do Gerson e principalmente com o grupo. Felipe Luiz também tem esse grupo na mão. Eu acho que o Flamengo vai estar muito forte para esse primeiro jogo contra o Esperance. O Zinho já, de uma forma muito elegante, já corrigiu o Los Angeles. Eu falei o Leão porque houve a troca, né? Que aqui eu peguei a tabela e a tabela que constava o Leão ainda, só até reforçando o motivo da troca que foi em março. O Leão, a FIFA excluiu o Leão porque ele controla o Pachuca. É o mesmo dono do Pachuca, o Pachuca está no grupo H, então foi feita essa troca. Até a gente tem a chave, de qualquer forma. O Flamengo nessa disputa de hierarquia de grupo, aí ó, o time da África, o Esperance, o Chelsea da Inglaterra, né, da Europa, e o Los Angeles da América do Norte, a CONCACAF. Peraí, você ficou um pouco indignado, o Zé viu aqui, ele ficou muito indignado, quer dizer que assim, o Flamengo não passar pra você é zebra, não é nem surpresa, é zebra. Te deu aquele olhar. Você viu, assim, cara? Eu falei, gente, eu até poderia ser por eu ter falado o Leão, não, era por eu ter falado. Você não colocou o Flamengo na prateleira de vida. Tirou na devida prateleira. Qual que é a devida prateleira? A prateleira devida do Flamengo é a classificação para a fase de mata-mata. O Esperance da Tunísia, com todo respeito ao Esperance da Tunísia, não vejo como se classificar no lugar do Flamengo. O Los Angeles, que é o outro classificado, também não vejo como passar pelo Flamengo. Vai ter jogo? Vai ter jogo com o Chelsea, quero avisar vocês, vai ter jogo, não é que o Chelsea vai passear lá não. Vocês já estão pensando que o Chelsea vai passear, o Chelsea não vai passear, vai ter jogo, é melhor jogar. O Chelsea vai pensando que vai passear contra o Flamengo, pode ser surpreendido. É melhor jogar. Vou logo avisar vocês. Vocês ficam pensando nessas coisas. Eu sei que vocês fazem bico, vocês ficam fazendo careta. Eu tô vendo vocês aqui fora. Mostra aqui a cara desses caras aqui, que é pra dizer lá, ó. Olha esse aqui, ó, o outro ali, ó. Bota o outro lá. Olha lá, a cara do outro. Tô com você. Ou não, o Zinho e o Pedro Ivo estão com um semblante mais aqui voltando pro meu lado, eu agradeço muito. Agora, eu quero avisar você. Fechado com você, Pascoalzinho. Não, o Flamengo não vai, o Chelsea não vai lá passear, dar baile e tal, toque me voz. Também acho que não. Semprezinho. Toma aqui. Eu quero dizer isso pra você. E eu acho que o Gerson é tão profissional, que ele continuará sendo capitão do Flamengo com todas as honras que precisa ter para vestir a camisa do Flamengo e para ser capitão do time do Flamengo. A resposta do Boto, o que ele falou a respeito do Gerson, isso é uma grande comédia, né? É uma grande comédia o que ele fez. Aquela manifestação do Boto, por favor. Do Boto, falar, não vou falar a respeito disso aqui porque ele ainda é jogador do Flamengo. Claro que é jogador do Flamengo, só pode depositar o dinheiro quando abrir a janela. Ou vocês vão me dizer ao contrário, que está podendo depositar o dinheiro agora? Claro que não. Só pode depositar os 25 milhões de euros quando abrir a janela. Enquanto não abrir a janela, não pode depositar o dinheiro. Então ele é jogador do Flamengo até abrir a janela. Quando abrir a janela, um abraço para o gaiteiro. Não tem como. Não tem como segurar. Então, o Boto foi lá apenas fazer uma figuração. Né? Fazer uma figuração. Só dizer, olha, porque não sei o que. O que foi uma barbeiragem administrativa. Isso se chama barbeiragem administrativa, né? Como é que deixou vazar uma negociação que só vai acontecer depois do Mundial? Isso é uma barbeiragem administrativa. Normal! Não é porque ele é português, que ele se formou em Portugal, que ele é diferente dos que são formados aqui. Tem as barbeiragens e essa é uma barbeiragem administrativa. É um equívoco administrativo. Não poderia sair dessa forma. Mas saem por outras vias. Segura. Chama todo mundo e fala, vai sair o negócio? Então, ninguém abre a boca até acabar isso aqui. Senão vai prejudicar o rapaz. Na seleção e no Mundial de Clube. Será que é difícil entender isso ou não? Ô, Pascoal. Poxa. Fala, Pedro. Isso é muito fácil de você resolver. O Zinho tá aí que já foi dirigente, o Pascoal já foi dirigente também, o Zé conhece a bola como poucos. Isso é muito fácil de se resolver, você fechar ali, não deixar a coisa vazar, quando as partes envolvidas falam a mesma língua. Mas é bom lembrar, o Marcão, pai do Gerson, staff do Gerson,
o Zenit e o Flamengo não falam a mesma língua. A notícia não vaza nem por parte do Flamengo. Porque uma coisa ali que o Boto fala, ele se resguarda numa brecha ali, que existe de fato, o Flamengo não está negociando com ninguém. A negociação do Zenit é somente com o Gerson, porque a partir do momento que um clube escolhe, resolve, que vai pagar a multa integral, ele não precisa negociar com o clube. Não. Ele simplesmente negocia, acerta todas as bases com o jogador, vai lá e faz o Pix, faz o pagamento. O clube não tem nada a fazer, o clube não tem impeditivo nenhum. Quem disse que é ou não o jogador. Então a negociação é Zenit com o Gerson. Ah, mas poderia ter sido mais bem amarrado, o Gerson não falar, o staff dele não vazar, o Zenit ficar quieto. O problema é que essas três partes elas não falam a mesma língua há algum tempo. Inclusive desde lá do começo do ano, na renovação. O Flamengo tem uma visão interna de bastidor muito particular, não verbaliza isso, diz que vai ter respeito pelo jogador, que é atleta do clube, com compromisso, obrigações, com deveres, tudo que tem de mais direito, mas o Flamengo se incomoda com toda a janela de renovação com o Gerson e seu pai se arrastarem, se transformarem em uma novela, se incomoda. Não por acaso resolveu que abrir a porta, a partir do momento que você baixa a multa da casa de centenas de milhões para 25 milhões de euros, você está abrindo a porta para essa saída. O Flamengo abre essa porta porque o Flamengo também cansa. Falando no português claro, o Flamengo cansa de sempre ser uma novela. E o Flamengo sabe também que o Zenit, que ofereceu 25 milhões lá atrás, ofereceu primeiro 18, o Flamengo não quis. Ofereceu 25, mas não era a totalidade da multa. Mas avisou, eu vou voltar aqui com 25. Então o Flamengo botou 25 lá. Essas partes já não falam a mesma língua há muito tempo. Então essa novela, ela já vinha sendo gestada há alguns meses. Então quando você não fala a mesma língua do staff, do clube e tudo mais, isso vai acabar vazando. Não é que tem ali uma grande unidade, então guarda em sigilo. O que se quer, vocês vivem futebol há muito tempo, a gente sabe, o que se quer, se guarda. O que não se quer, não se guarda. Mas fala, Zé. Não, então, primeiro, bom trabalho pra você aí, cabelinho na régua, tá bonito, hein, Pascal? Obrigado, meu amigo. Então, agora... Tá bonito? Tá bonito. Agora, assim, você trouxe uma informação legal, né? Que você falou assim, o Flamengo sabia e abaixou a multa por valor que já havia conversado com o Zenit. Mas aí não tem que dividir um pouco a responsabilidade, porque assim, por exemplo, ontem quem foi hostilizado foi o Gerson. Sempre a ponta vai ser. Mas vai estourar sempre. Falando desde sempre. Vai estourar sempre. Tem dois lados dessa história. Mas e a diretoria? Porque se a narrativa do Flamengo... É muita coincidência, não é, Pedro? Perfeito, a sua leitura é perfeita. É muita coincidência abaixar exatamente no mesmo valor que o Zenit te avisou. Vou chegar com 25. Ah, então a gente abaixa por 25. Não é coincidência, isso é negócio. Então assim... Isso é negócio. Eu tô te avisando que no meio do ano eu chego a esse valor também. E aí você baixa para esse valor, é porque você sabe que vai dar negócio. Eu tô te avisando. Tô te avisando, vem aqui pela direita que aqui tem caminho no segundo tempo, hein? Sim. Aqui pela direita tem caminho. Aí eu tô te avisando, aí eu deixo a direita livre. A bola vai entrar, Zé. E aí isso é negócio, você sabe como é que funciona. E aí ontem o jogador é hostilizado. É isso que eu tô batendo já há um bom tempo, porque assim, tem que dividir a culpa aí, tem que dividir as responsabilidades, porque assim, por mais que o pai do Gerson seja um cara difícil, esqueci, desculpa que você é expert em culpa, mas desculpa, Pedro. Assim, por mais que o pai do Gerson é chato, ou é difícil de lidar, difícil de lhe tratar, né, de tratar as coisas ali, a novela, como o Pedro tá falando, eu acho que o Flamengo tinha que se impor também. Eu sou Flamengo, peraí, você é o pai do jogador e eu sou o Flamengo. A instituição aqui, ela também é grande, ela também é gigantesca. Se o Gerson está recebendo essa oferta, justamente porque está jogando no Flamengo, porque vem disputando títulos, porque é um time que a todo instante está aí como incomparável, como o Pascoal brinca aqui, mas é verdade, um time sempre forte. Vamos sentar e conversar. Até 2027, vem cá, vamos sentar um pouquinho, vamos conversar. Cheguei aonde você quer ganhar? Você quer ganhar tanto? Beleza, aqui a gente pode chegar. Beleza, mas só que eu não vou abaixar a multa. Aí é o poder de barganha também do clube. O que não dá para aceitar é que agora o Gerson, que está sendo profissional, seja o único culpado das coisas, ou o Marcão é o único culpado das coisas. Não, se o Flamengo abaixou a multa de 200, presta atenção, era 200 milhões, abaixou a multa para 25, e coincidência, o Zenit chega com 25 e beleza? A troco. A troco de quê? Sabe, então assim, tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas para o torcedor. Não é só o jogador que está envolvido nisso, não. Tem muita coisa envolvida aí. E eu particularmente, eu acho que eu entendo a paixão, eu entendo a frustração muitas vezes do torcedor, porque cria identidade com o Gerson e é impossível não criar por tudo aquilo que ele fez nesse período que ele se encontra no Flamengo, dentro do Flamengo. Mas precisam entender as responsabilidades e que futebol é negócio. É negócio para o Gerson, mas é negócio também para o Flamengo. Né? A diretoria, o Boto não quis responder, por quê? Deixa assim, tô falando com ele lá. Por que o Boto não quis responder nada sobre a negociação do Gerson?
Então, assim, tem algumas coisas que me deixam um pouco chateado, porque não é só o jogador que está envolvido nisso, é mais fácil deixar a culpa nas costas de alguém. Mas ontem mas o hostilizado foi o Gerson. Então, a culpa passa a ser do Gerson. É o Gerson que quer sair, é o Gerson que fez esse movimento, é o staff do Gerson que fez o movimento. Sempre tem. Sim. Sempre vai ter um. Porque aí o dirigente vai dizer assim, não, mas vocês têm que entender que essa foi a vontade do atleta. Sim, mas assim... fica sempre é mais fácil se escorar isso. É o que eu mais escuto nessa nova forma de negociação no futebol brasileiro, né? O Gerson com 28 anos, mas tem um menino com 19, 20 anos que já tem contrato profissional e tal, e joga 2, 3 no profissional, o empresário bate lá e fala assim, olha, nós temos aí uma oferta tal. Tá bom, então traz a oferta. Depois a gente senta e conversa. O esquerdo do São Paulo de 16 anos já depois a gente senta e conversa para negociar tal. O que eu mais acho engraçado é o seguinte, não, mas o jogador vai ficar chateado. O jogador não tem que ficar chateado, ele assinou um contrato. O jogador não tem que ficar chateado. Ele assinou um contrato, ele é profissional, tem que ser profissional. Olha, se o clube falar, eu não quero conversar com você agora, eu quero conversar com você daqui 6 meses, porque você ainda tem 2 anos de contrato, e eu não acho que é o momento correto pra gente... Ah, não, peraí, o clube também se faz importante. O clube também passa um recado pro empresário e passa um recado pro jogador. E chama o jogador na salinha, o Zinho foi diretor, sabe como funciona isso também. Chama o jogador na salinha e fala assim, o seguinte... Aqui agora é profissional, tentamos negociar, não deu certo, daqui 6 meses a gente negocia de novo. Seriedade aqui, tá bom? O clube vai te dar toda a estrutura para você continuar jogando e a gente espera de você o mesmo profissionalismo que você empenhou até agora. Porque uma hora o clube tem que ser importante, o clube tem que se impor também, né? Claro. Pedro, eu vou voltar contigo para arrematar, porque o Mundial está começando em alto astral, mas também com pimenta. Abraço, Pedro! Tá apimentado, tá movimentado, mas a gente gosta assim, o debate fica melhor. Valeu, Felipe, beijão pra todo mundo aí. Valeu. Agora é um intervalo, mas eu só queria me defender do Pascoal, como torcedor do Flamengo. Porque a hora que ele estava no oba-oba, que ele falou, mostra a cara deste sujeito, que eu tava com a cara assim, mas não é porque ele tava falando assim, como se eu acreditasse que o Chelsea vai passar o carro. É que eu sei que tem muito torcedor supersticioso que acha que o que você faz dá até azar. Essa coisa. Porque é ou não é, Zinho? É incomparável. Porque não sei o quê. Ele joga pressão no Flamengo. Então quando eu faço essa cara, torcedor do Flamengo, no fundo eu tô defendendo vocês. Porque eu sei como é que funciona. Aí começa a coisa. Vai lá, Menas. Pergunta pro torcedor do Flamengo. O Zinho encontra todo dia com os caras do Flamengo. Eles falam, Zinho, o Pascoal que tem razão, Zinho. É o Pascoal. Vai pra mim. Eu quero uma torcedor nessa minha cara. Não é que eu não acredito em bico, não.